R3D2 com mais uma proposta de passeio pedagógico, talvez na natureza. Seria possível de falar assim, totalmente no meio do, aspas, mato. Mas eu tô no centro de São Paulo, eu tô no Parque Augusta. E agora eu vou tentar trazer, sem a professora Rosi, infelizmente, mas eu, professor Rodolfo, tentar trazer para você alguma proposta de como trabalhar as dinâmicas de espaços públicos que existem nas nossas cidades. Óbvio, o Parque Augusta tem toda uma riqueza, todo um processo, uma facilidade para acessar informações e também construir tudo isso. Mas isso não impede que, seguindo algumas dicas do que acontece aqui, você possa fazer na sua cidade. Vamos lá! Até que existisse de fato o Parque Augusta, prefeito Bruno Covas, aconteceu todo um processo nessa área, em todo o contexto, tanto geográfico como histórico, social, enfim, que permite a gente ver justamente as questões de urbanismo e quais são os interesses políticos, econômicos, sociais que permeiam a tomada de decisão e a existência, a intencionalidade de um lugar existir, de um espaço ser constituído e justamente na questão do parque, esse parque, como está no centro de São Paulo, ele vivenciou todo um processo de urbanização complicado, crescimento urbano, a verticalização do centro da cidade, e ele está numa área que sofre hoje muita gentrificação acompanhada de especulação imobiliária. Então acompanhe um pouco agora desse processo todo de evolução que o Parque Augusta, prefeito Bruno Covas, presenciou. Esse parque de mais ou menos 23 mil metros quadrados tem uma história bem interessante até que ele existisse como parque de fato. Em 1902, aqui foi construída uma residência, uma casa que ficou conhecida como Vila Uchoa, a residência da família Fábio Uchoa, que seguia a tendência dos palacetes de famílias ricas da região dos bairros da Consolação e de Higienópolis, em Art Nouveau, no auge da riqueza do café. Depois, em 1907, a Vila Uchoa deu lugar a uma escola religiosa, o Colégio de Soissons. De lá até a década de 1970, a área manteve um uso educacional, mesmo com o fim desse colégio. Só que o palacete acabou sendo demolido, dando lugar a um estacionamento, além de ter se tornado um espaço para eventos culturais, onde aconteceram shows importantes durante a ditadura militar, o que foi acontecendo até ao longo da década de 1980. Enquanto existiram os colégios, foi sendo formada uma área verde com espécies de plantas nativas e exóticas. E em 1989, essa área foi declarada como Patrimônio Ambiental da cidade por um decreto estadual. As plantas que hoje estão no Parque Augusta foram tombadas no início dos anos 2000, quando a área passou a constar no Plano Diretor Municipal. Com o fim da destinação cultural desse espaço, muitas incorporadoras e construtoras fizeram movimentos e propostas para a criação de shoppings, supermercados, hotéis e outros empreendimentos. Em 2013, foi sancionada a criação do parque finalmente. O que, no entanto, não diminuiu conflitos, pois teve início um longo processo de negociação entre o poder público e os donos do terreno, além de as obras do parque terem sido interrompidas várias vezes, inclusive para escavações arqueológicas que investigavam vestígios de assentamentos indígenas, o que acabou sendo descartado depois. Até mesmo o nome do parque foi polêmico, o que levou à manifestação da população e de movimentos sociais para que Parque Augusta ficasse como nome de fato, ao invés da proposta da prefeitura de ser Parque Prefeito Bruno Covas. E, finalmente, em 6 de novembro de 2021, o Parque Augusta foi inaugurado depois de vários adiamentos. Então, olha só, se for pensar justamente nos momentos em que o Parque Augusta existiu, por tudo que ele passou, dá para poder suscitar algumas discussões a respeito da influência da cafeicultura aqui em São Paulo e no Brasil. Pode falar também de um pouco ou bastante a respeito da ditadura militar, até pelo momento que os shows aconteceram e esse espaço foi utilizado para a realização de eventos. E até a questão mesmo da investigação arqueológica pode suscitar novas discussões e abrir o interesse da importância dessa atividade. Toda essa área que foi sendo constituída como um bosque, basicamente, não apareceu assim, provavelmente do nada. Obviamente não foi.
Isso começou a ser montado pelas freiras que administravam e possuíam o colégio que existia aqui. Então, se trata de um bosque de mais de 100 anos. Nós temos cerca de 142, mais de 140 espécies diferentes de plantas aqui no Parque Augusta, Prefeito Mário Covas. Tanto espécies nativas quanto espécies exóticas. É bem interessante e a ideia é que isso seja mantido. Até porque uma das situações da criação do Parque Augusta foi justamente o fato de ser apontado como a última área verde do centro de São Paulo. Aqui algumas árvores estão catalogadas. Vou mostrar uma aqui, por exemplo. Você pode encontrar as plaquinhas com informações ambientais. Aqui o alecrim de Campinas, bem bonitona, bem legal. E são mais de 42 espécies de pássaros silvestres que vivem aqui no Parque Augusta. Por enquanto eles não estão aqui presentes fazendo, né, a sua cantoria, infelizmente. De vez em quando a gente ouve sim, mas a questão ambiental, os aspectos de natureza e transformação da natureza podem ser trabalhados numa área dessa, dentro de um parque ou até mesmo de uma praça. Quais são as árvores que existem, quais são as políticas de manutenção, as políticas ambientais municipais, por exemplo. Olha, isso aqui foi tombado, essa parte de vegetação foi tombada por um decreto estadual, por exemplo. Então isso aqui não pode ser modificado, tem que ser mantido. Também sobre a questão ambiental e a preservação, aqui é um exemplar de cedro, por exemplo, que é uma espécie de plantinha ameaçada de extinção que está preservada aqui no Parque Augusta. Olha. Agora eu estou na frente da Casa das Araras, que foi preservada das construções originais também. A ideia é justamente que esse espaço possa ser destinado para eventos culturais, mostras, saraus, recitais, etc. Reservaram espaços para banheiros também. E uma coisa interessante é que existe aqui um grafite de um tamanduá, que eu vou tentar mostrar aqui, que tem autoria desconhecida e ninguém sabe quem fez, mas a construção do parque preservou, manteve esse grafite, mantendo aí a estrutura toda da Casa das Araras, com algumas melhorias, obviamente, para o bem-estar do pessoal. Olha que interessante. O portão do Parque Augusta também foi preservado e é tombado, é patrimônio, então permite mais uma discussão, mais uma análise, mais uma possibilidade de pensar em questões de arte e arquitetura associadas a patrimônio e à memória, até para a gente poder ver qual é a ideia, qual é a intenção de manter uma obra dessa dentro de um conjunto arquitetônico misturado, pensando aí em como a gente desenvolve nossa memória aqui no Brasil. Essa área toda foi pensada para ser um redário. Hoje não tem ninguém usando redes, estamos ainda na pandemia, temos que ter todos os cuidados, mas nessa área é possível trazer a sua redinha e poder descansar, ler um livro. O pessoal utiliza bastante esses banquinhos para estudar mesmo dentro dessa área. Uma boa área de sombra, fresquinha, no centro de São Paulo, né? Também para ressaltar as áreas de convivência, dentro do projeto foi colocado playground para a criançada poder se movimentar e se divertir, dar mais oportunidade de atividades e de uso, com bastantes áreas bem abertas, jardins e a manutenção da vegetação que foi sendo constituída aqui ao longo de mais de 100 anos, né? Em volta a todos os prédios do centro de São Paulo, da região da Consolação, do Baixo Augusta. Essa área aqui é do projeto do parque, onde estava o palacete do Colégio Desoassô e a Vila Uchoa, por sua vez. E as ruínas, por exemplo, do colégio, da construção, ainda estão aqui. E aí fizeram essa área de convivência, perto aqui do cachorródromo. Existe um cachorródromo dentro do Parque Augusta, que permite a gente ver a diversidade de usos, que é realmente um projeto
de convivência e não um parque atlético em si. Uma coisa que não pode deixar de ser dita é que é um belo exemplo quando a gente vai tratar de espaços públicos, espaços de convivência, a possibilidade de análise da influência tanto do poder público como da iniciativa privada na construção de áreas dentro das cidades. Como que o processo de urbanização vai sendo conduzido, refletindo a globalização e contrapondo o interesse público e o interesse privado também. Então, os dois são agentes dessa construção. Sim, não existe o Parque Augusta em todos os lugares, mas em todas as cidades existem praças, pode haver parques também, e esses lugares representam espaços públicos de convivência. Eles fazem parte da possibilidade de fluência da vida econômica, é onde as pessoas se encontram, onde as pessoas conseguem fazer suas manifestações, até mesmo uma rua ou uma avenida também podem ser tomadas como exemplos para poder suscitar esse tipo de análise. A partir de um processo de pesquisa sobre alguma área, sobre algum determinado lugar que corresponda a um espaço público com essa convivência, toda essa análise pode ser feita e até mais enriquecedora, utilizando outras ferramentas tecnológicas que permite até mesmo o aumento da análise considerando a realidade espaço-temporal, como o Google Maps, por exemplo, permitindo um trabalho de cartografia. Também as questões de cidadania são possíveis de serem abordadas, já que você pode pensar nesse processo de pesquisa justamente a respeito de como há essa mobilização da sociedade civil, como que são colocados impasses, como os interesses políticos e os interesses econômicos aparecem na constituição disso. E aí o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, aproveitado e que isso encoraje para você também traçar novas possibilidades e explorar mais essas pequenas áreas. Às vezes a gente acha que não há lugares interessantes para poder pensar em um passeio pedagógico, e dentro das nossas cidades a gente pode encontrar bastante coisa. Um abração, mega beijo, tchau, tchau.